A gente fala agora sobre um assunto polêmico que está chamando a atenção de líderes mundial: a possível utilização de armamento químico na Síria. Inspetores da ONU tentaram investigar essas armas, mas ficaram no meio de um tiroteio. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a especialista em Direito Internacional, Daniela Ribeiro. Tudo bem? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso falar aqui na TV Unicesumar. E realmente é um tema muito polêmico, mas é preciso entender, né, Elaine, qual é o contexto, principalmente jurídico, por trás de tudo isso, porque as questões políticas, econômicas e culturais são extremamente intensas naquela região. Então, nós não poderíamos aqui falar sobre isso, porque nós não chegaríamos a um consenso, a gente ficaria aqui horas discutindo. Então, eu proponho que a gente faça um olhar justamente jurídico e institucional da ONU, porque ela, nesse momento atual, está sendo extremamente criticada, né? Porque ela não atua, ela fica, então, no meio justamente desse tiroteio. E a ONU, então, só para que a gente possa entender, a ONU ela foi criada em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, então, os países saem da Segunda Guerra e formam essa organização. Esse organismo internacional, a ONU, ela é criada por um tratado internacional que se chama Carta da ONU. Portanto, há regulamentos para que haja uma intervenção, um procedimento, né, dentro dessa instituição. Pois bem, a ONU, então, quando ela foi criada, foram, então, especificados nesse tratado todos os organismos e, dentre eles, o Conselho de Segurança, que é um órgão bastante importante, eu sempre digo que é o coração da ONU. Sim. E esse organismo ele é composto por 15 países, né? E sendo eles 5 que são permanentes, né? China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. E tem alguns que têm poder, alguns não, eles têm poder de veto. É isso que a gente queria saber, como é que funciona esse poder de veto? Bom, quando há uma situação, né, a Carta da ONU, então, prevê que o principal objetivo dessa organização é manter a paz e a segurança internacional. Quando um país viola um desses preceitos, o Conselho de Segurança se reúne para, então, deliberar a possibilidade de uma intervenção. A própria Carta da ONU dispõe que é necessário, dentro do Conselho de Segurança, o consentimento, o aceite de 9 dos 15 membros, ou seja, os 10 não permanentes e os 5 permanentes, então seriam 15 desses 15, 9 devem então estar de acordo com essa intervenção, sendo que desses 9, os 5 permanentes. Então, esses 5 países eles têm realmente uma posição muito importante e, no caso específico da Síria, há uma aliança, né, política entre a Síria e a Rússia. A Rússia, então, portanto, todas as iniciativas proposta pelo Conselho de Segurança, né, para votação para uma possível intervenção foi vetada. Ou seja, a Rússia não admite, não possibilita a atuação da ONU. Isso que é importante, muitas vezes não chega, né, de uma forma tão assim detalhada na sociedade, e há efetivamente um clamor, né, de exigir da ONU uma participação mais ativa. Mas a gente precisa entender que, para que a ONU atue, há uma necessidade de uma aprovação dessa resolução, ou seja, ela precisa estar realmente capaz, né, de realizar essa intervenção. E aí agora tem os fiscais, então, que conseguiram, através de um acordo, é isso, né? Justamente. Na verdade, agora eles estão, e já estavam num processo, né, de fiscalização para verificar, né, a existência, realmente a utilização de armas químicas, mas a Síria, né, e a Rússia, através dessa aliança, eles acabam blindando, na verdade, a Rússia acaba, de uma certa forma, blindando, né, a Síria. E por que é tão importante a gente discutir esse tema, né? Parece que nós estamos tão distantes. Exatamente. E que isso não seria alvo assim de uma preocupação nossa. Na verdade, nós temos uma situação muito próxima, que é a Venezuela, e que
começa a se desenhar o mesmo cenário. A Rússia apoiando a Venezuela e nós sentindo os efeitos das pessoas que vêm até nós pedir, né, um acolhimento, que é o caso dos refugiados. Então, é importante que as pessoas tenham consciência, né, primeiro, de que a ONU ela faz o que é importante, o que é necessário e o que é possível de ser feito. Né? A ONU tem outras tantas intervenções, como até o Brasil no Haiti, que é muito bem sucedida. Sim. Né? Porém, nessa situação em especial, ela fica limitada. Então, ela não pode atuar, porque senão ela iria contra as próprias regras da instituição, que é a ONU. A gente assiste, né, no cenário internacional, o secretário-geral da ONU, que é o Roberto Guterres, ele bastante inquieto com essa questão, pedindo que os países se mantenham na linha da regra do direito internacional, né? Mas o que a gente assiste né, apesar de todo o clamor, e às vezes as pessoas até concordam com a atuação dos Estados Unidos, Reino Unido e França, né, de atingirem alguns alvos, né, com mísseis, mas, na verdade, é um ato aos olhos do direito internacional ilegal. E, novamente, é importante que a gente tenha consciência, né, para que a gente, como eu digo, né, sempre ministro a aula de direito internacional e falo, vamos apontar o dedo para o vilão certo. Né? Então, é importante que a gente saiba né, como que se configura essa organização. Até porque é uma área de muitos interesses, né, professora? Certeza. E é uma organização extremamente importante. Né? Agora mesmo o Brasil está atuando junto à ONU no Congo para que haja um processo eleitoral que seja democrático e efetivo. Então, Iêmen, Haiti e outros tantos países na qual a ONU tem realmente uma atuação importante, mas, nesse caso, há um contexto político e econômico entre Síria e Rússia que, infelizmente, né, prejudica aí uma atuação um pouco mais tranquila, né? E nós sabemos que a questão ali na Síria é bastante São delicado. muitos grupos, né, lutando pelo poder. Na verdade, ali o que aconteceu ali na Síria foram vários movimentos, né, várias milícias, né, que acabaram se constituindo e se opondo, né, ao então presidente Bashar al-Assad. Então, nós temos aí um conflito interno muito intenso e, em contrapartida, nós temos a Rússia apoiando, né, o presidente Bashar al-Assad contra essas milícias. Então, nós temos, no meio de tudo isso, os civis. Né? Pessoas como nós que estão ali sendo atingidas por esses mísseis e sendo atingida por bombas, né? Numa guerra que é entre milícias e poder. Não é só uma situação, né? Nós temos várias. Talvez a situação mais delicada ali seja o Estado Islâmico, que não é um Estado, na verdade, ele se intitula, né, um Estado, então não é um Estado como nós vemos, um Estado soberano, ele é, na verdade, um grupo terrorista. Então, é uma situação extremamente delicada e, como eu falei, nós começamos a assistir um panorama que se constrói muito próximo a nós. Nós temos a Venezuela, que também passa por uma situação delicada, política e econômica, e nós temos recebido muitos venezuelanos que hoje, né, se encontram na mesma situação. Ou seja, ainda não houve na ONU uma iniciativa para uma intervenção na Venezuela, mas o que nós já projetamos, né, é que a Rússia também atuará dessa forma. Tá certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui para a gente, professora.